Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso Farol Nacional. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia nessa grade da boa informação, da informação do conteúdo categorizado. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistar a terapeuta Luciana Dinucci, que gentilmente atendeu ao convite do nosso Farol Nacional. Antes de mais nada, Luciana, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Roberto. Obrigada pela oportunidade de eu poder dividir com vocês conhecimentos, informações e obrigada ao seu público também por estar me acolhendo. E agradecendo a Sandra de Ângeles, né, que fez Sim, esse sem link dúvida, entre Sandra, nós. muito. Ela sempre, né, participativa e que também faz parte da grade da nossa programação da jornalista Sandra de Ângeles. Bom, Luciana, vamos falar hoje sobre saúde mental, né, um tema muito atual. Mas pelo Uhum. que eu vi aqui, né, vamos falar um pouquinho antes da sua formação, depois a gente desenvolve melhor esse tema. O que te levou a procurar esse conhecimento? Eu tive uma busca pessoal, Roberto, assim, da minha vida toda por processos terapêuticos, passei por terapias conversacionais convencionais, buscando resposta para as questões que eu tinha da minha vida em relação a trabalho, família, enfim. Eu nunca tive respostas realmente que me fizessem conseguir mudança efetiva, que me conseguissem fazer sair do lugar, né? Eu busquei os melhores profissionais, investi bastante recursos, então eu sempre senti essa, vamos dizer, essa frustração por ter investido tanto e não ter conseguido as respostas, a transformação que eu queria. Porque quando a gente vai buscar um processo terapêutico, porque a gente está com dor na nossa vida e a gente quer resolver, né? A gente não vai em busca só de alguém para conversar, para nos ouvir, não. A gente quer solução, a gente quer viver bem, a gente quer viver mais feliz. Eu sempre trabalhei na parte de marketing, eu era executiva da área de marketing, trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, essa era a minha trajetória, mas naturalmente, por essa busca, né, que foi além das participações em terapias, eu lia muito, estudava muito por conta própria, e em algum momento eu decidi virar. Aí eu saí desse meio corporativo, fiz uma formação em hipnoterapia, que é uma ferramenta espetacular, porque ela é eficaz. Ela traz essas transformações que a gente busca. Ela acessa o conteúdo subconsciente da mente e traz mudanças. Foi aí que eu consegui ver mudanças efetivas na minha vida também. A partir daí, comecei a fazer os atendimentos e encontrei algumas informações em comum em relação a tudo que acontecia com esses clientes que eu atendia, em relação ao que eu tinha vivido na minha vida pessoal, que era a presença de pessoas que nos desequilibram, que deixam um rastro de destruição na nossa vida. E eu digo que eles são a raiz de todos os males. Eles, quer dizer, os portadores desses transtornos dos quais nós vamos falar, essas pessoas que são más, são pessoas de uma natureza má, nascem assim, morrem assim, sem condição de transformação. É muito pesado até dizer isso, porque a gente acaba negando o que a psicologia tradicional traz. Ela fala que isso é fruto de traumas, que isso é fruto de um mecanismo de defesa, e hoje em dia a neurociência, os avanços tecnológicos nos dizem, até a criminologia, uma ciência espetacular que está trazendo muita informação nos Estados Unidos, a gente está trazendo para cá, de que essas pessoas mas nascem assim. A transmissão é genética predominantemente, o ambiente modula muito pouco, são más. Então, quando eu consegui juntar o conhecimento acerca dessas personalidades, vamos dizer, malignas, com as ferramentas terapêuticas, é que eu comecei a ter muita eficácia. Como eu Sim, trabalhei a minha vida inteira no mundo corporativo, imagina, né, que eu sou movida a metas e a claro, eficácia. claro. Isso, né, foi forjado em mim, não tem como. Então eu comecei a ver resultados na vida das pessoas. E aí, para mim, as peças do quebra-cabeça da minha vida se encaixaram e era a mesma coisa que eu ouvia das pessoas que eu atendia. Agora eu entendi, Luciana, por que, que eu vivi isso, por que, que eu desenvolvi uma depressão, por que, que eu desenvolvi uma fobia, por que, que eu tenho uma ansiedade. Está lá atrás com o pai, com mãe, com o tio, com o avô, com um tutor que eu tive, que essas pessoas, das quais os clientes falavam, eram portadoras desses tais transtornos de malignidade, dos quais nós vamos falar hoje. Mas então que isso segundo o que você está falando, isso derruba aquela antiga teoria de Jean-Jacques Rousseau que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe? Sim, nesses casos.
Porque nós vamos. Tem um especialista nessa área, ele chama Richard Grannon, né, em inglês, e ele faz uma colocação que o mundo, na visão dele, não se divide entre homens e mulheres, se divide entre pessoas com empatia e pessoas sem empatia, pessoas com capacidade de ter empatia pelo seu próximo e pessoas que têm essa incapacidade. Então, isso seria a divisão. E quais são as pessoas anempáticas, né, que a gente chama, com essa incapacidade? São os portadores de transtornos de personalidade do grupo B. Essas pessoas vão sim escapar dessa colocação que o Rousseau fazia, porque elas nascem más e vão morrer más, não há o que fazer, porque há uma má formação, aliás, más formações cerebrais envolvidas. É físico, é biológico. Essas más formações impedem que essas pessoas tenham empatia, tenham amor, uma série de coisas que farão com que elas sejam diferentes de nós, que somos empáticos, que conseguimos ter amor, conseguimos ter emoções positivas. Então, cai por terra para esse grupo. E eu concordo com o Grannon quando ele diz que o mundo se divide assim. Quando você descobre o que é isso, você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, que você começa a ver as pessoas que passaram na sua vida que eram assim, você fala, é verdade. E é complicado, porque pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um marido, um filho. Mas pera lá, Luciana, quer dizer que então não tem o que fazer? Não. A única coisa é se afastar. Porque é uma natureza que vai se satisfazer com a destruição do seu próximo. Eles se regulam a partir do mal-estar que causam no outro. Então não há o Luciana, que fazer. Oi. na natureza, desculpa ter interrompido, mas assim, na natureza nós temos, por exemplo, micróbios, vírus, sei lá, Uhum. chamados oportunistas. Eles se aproveitam de uma situação, né, para intensificarem aquilo que eles imaginam, que eles necessitam, aqueles que eles precisam. Você acha que isso pode ter alguma coisa a ver com esse tipo de personalidade também? Os oportunistas, eles se aproveitam de uma situação de fragilidade para agirem com mais tranquilidade? Sim, sem dúvida. A diferença é que eu acho que um vírus ele não vai agir com maldade calculada. É um processo natural, ele foi, né, meio que moldado para manter um equilíbrio aí dentro da natureza. Essa situação dos transtornados é diferente, porque eles têm livre-arbítrio, eles têm consciência, eles sabem o que fazem, eles estão fazendo escolhas. E eles nascem, Roberto, com uma capacidade que eu digo que é sobrenatural. Não é sobrenatural porque é mal assombrado, não, é sobrenatural porque quando é que eu adquiro um conhecimento? Quando eu estudo, quando eu leio, quando eu me preparo. E essas pessoas não, elas nascem tendo a capacidade de entender profundamente a psicologia humana, as leis da mente, sem nunca terem estudado. Então você pode, por exemplo, encontrar, vamos botar um nome aqui já para a gente colocar sobre o tema do transtorno do grupo B, um psicopata ou uma pessoa que é narcisista. Essa pessoa pode ser simples, sem nenhuma formação educacional avançada, mas ela tem uma capacidade de ler o ser humano e identificar aqueles que são mais dependentes emocionais, são mais frágeis, para quê? Para poder puxar para sua rede de destruição. Então, nesse sentido, vai estar sim equivalendo ao que você falou, de vírus, de outros elementos da natureza que vão intensificar o mal-estar e aproveitar a oportunidade. A diferença é que esse grupo aqui dos anempáticos faz isso com consciência, sabe o que está fazendo, tem poder de escolha, eles não estão em surto, não são loucos. Aliás, essa é uma diferença, né? Um transtorno de personalidade é diferente de uma doença mental. Na doença mental, você vai ter rompimento com realidade. Tá. Então, eu te falo assim, Roberto, olha, eu estava andando hoje de manhã na rua e tem 2 agentes da CIA que eles me seguem todo dia, eles querem me matar. E para mim aquilo é verdade. Tá. Então, eu rompi com realidade. Tem até aquele filme conhecido, Mente Brilhante, né, que é sobre aquele matemático John Nash, que a gente vê, ele passa o filme inteiro conversando com um amigo imaginário e no final que ele vai ver que aquele amigo nunca existiu. Isso é surto, isso é um rompimento com a realidade. O transtornado do grupo B, não. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem plena consciência, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha. Só que ele tem um cérebro comprometido. É uma Ele, por diferença, hein? exemplo, é muito grande. Ele, por exemplo, tem uma incapacidade de se arrepender. Não consegue. Não é que não quer, não consegue. As conexões cerebrais lá não permitem que ele consiga dar espaço. Tá, deixa eu E não. colocar
Deixa Pois eu não. colocar algo bem assim do nosso dia a dia, né? Nós acabamos de ver a final da 26ª edição do chamado BBB. E um programa não permanece no ar por 23 anos se ele não fosse assistido, principalmente Sim, patrocinado, né, Luciano? Então, sim. e lá no BBB, eu não assisto, obviamente, mas eu vejo que a minha mulher, ela não perde uma edição, né? E, fundamentalmente, é um jogo. É um jogo. As pessoas se expõem nacionalmente, internacionalmente até, Uhum. demonstrando as suas ações, reações, etc. Então, ou seja, possivelmente nós acompanhamos algum personagem do BBB que tinha algum desses transtornos? Roberto, eu não sei, eu acho que assim, eu assisti as duas primeiras edições do Big Sim, Brother, depois eu não vi mais. Mas certamente que já passaram vários assim lá, sim. tá? Não tenho nem dúvida. Por quê? Esses transtornos de personalidade, a transmissão deles é predominantemente genética. Então você imagina o quanto que isso se espalha por aí. Mas não quer dizer que quem tem, por exemplo, uma mãe narcisista, um pai psicopata, também vai ser portador do transtorno. Não. A gente carrega o gene, mas ele pode não estar manifesto. Por isso que muitas vezes você vê um pai e uma mãe que são bondosos, fazem tudo de bem para o filho e nasce ali uma criança complicadíssima, depois vai se tornar um adolescente problema, um adulto complicado. Por quê? Porque o gene se manifesta. Então imagina se dentro do Big Brother não vai ter alguém também que tem esse transtorno. Hoje se fala que é 1% da população que é portador de transtorno do narcisista, né? Cabe aqui um parêntese sobre essa questão do narcisismo. Esse tema é muito discutido hoje em redes sociais, nos grupos, é muito conhecido esse conceito. Então, quando se fala de transtorno do grupo B, já vem, né, esse tal do narcisista na frente. Claro, existem muitos narcisistas, só que vai muito além disso. São 4 transtornos, os transtornos se misturam, tem comorbidade. Então, mas voltando à questão do Big Brother, né? Então, você imagina, claro que já passou gente lá. Assim, eles são muitos, mas como Uhum. são esses 4 transtornos juntos e é genético, vai muito além de 1% da população. Quando você identifica os comportamentos e você começa a observar pessoas ao seu redor, a conclusão que você chega é essa. É muito mais que 25. Eu já ouvi até uma profissional da área que fala sobre isso, uma psiquiatra, ela fala em 25% da humanidade. Eu acho que é muito mais. Porque são 4 transtornos: psicopatia, narcisismo, transtorno borderline e o transtorno histriônico. 4. Se você colocar. Assim, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2008, que ali eles identificaram 6% da população americana sendo narcisista. Só narcisista. Sem nenhum dos outros 4 contemplados. E aí, se você pega que uma pessoa narcisista, vamos colocar um número conservador aqui, destrua 2 pessoas Uhum. durante a convivência pela vida, você teria mais ou menos 1,8 milhões de americanos que foram impactados e tiveram a vida prejudicada com essa convivência. E o que que desenvolveram? Depressão, ansiedade, vícios, fobias, dificuldade na vida profissional, dificuldade na vida emocional. Você começa a encontrar resposta. Então é muita gente. Então no Big Brother, com certeza, e certamente os que por lá passaram encantaram o público, porque eles são atores natos. Eles mentem sem Sim. nenhum constrangimento. Por quê? Essas más formações cerebrais, elas fazem com que eles não tenham freios morais. Uhum. Então mentir para eles não é um problema. Me ocorre uma É, pergunta inevitável, aliás, duas, na verdade. A segunda eu vou me lembrar, vou deixar para depois, mas me ocorre assim. é, Normalmente a gente faz alguma coisa na vida com um objetivo, né? Você vai sim. fazer uma dieta, você vai fazer uma atividade física para melhorar o seu comportamento, você vai estudar para poder ter uma ocupação. Uhum. É, Pessoas que tenham esse comportamento, por exemplo, os narcisistas, eles agem assim, com que objetivo, na sua opinião? Tá. Como é que funciona, né, a natureza de uma pessoa transtornada aí do grupo B? Eles não conseguem desenvolver uma visão do eu, de si mesmo. Tem um narcisista famoso,
ele é diagnosticado e ele fala sobre o assunto, ele chama Sam Vaknin. Aliás, se hoje a gente fala com tanta informação sobre o assunto, é devido a ele. O Sam Vaknin, ele morava na Inglaterra, lá no final dos anos 90, ele é israelense, ele morava lá e ele vivia de dar golpes, né, golpes financeiros. Foi preso, foi diagnosticado como narcisista dentro da prisão, e ele estava preocupado como é que ele ia ganhar dinheiro a partir dali, já que ele, né, tinha sido identificado como golpista. E ele começou a falar de si. Ele escreveu um livro chamado O Amor Auto Maligno, porque aquilo começou a vender, aquilo começou a gerar dinheiro para ele, e ele foi avançando. Hoje ele é um grande terapeuta que fala sobre o assunto. E o Sam Vaknin, ele se descreve, ele é um narcisista. E um dos vídeos dele que está disponível, ele fala assim: eu não existo como pessoa, eu não sou ninguém, eu sou um robô. Eu me identifico mais com máquinas do que com gente. É difícil para vocês que são empáticos entenderem que eu não existo. Porque quando vocês olham para mim, vocês veem alguém de corpo físico igual de vocês, só que não. Eu sou um robô. Eu sou como um personagem de filme. Então eles têm uma ausência do eu. E por que surge essa ausência do eu? Porque o cérebro ele tem uma formação comprometida que impede que isso aconteça. Então eles carregam um vazio absurdo dentro de si. É um desespero o tempo todo. E não conseguem também, devido a essas más formações cerebrais, desenvolverem, vamos dizer, musculatura psíquica para dar conta de si e para olhar e falar: olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir num psiquiatra, eu preciso ir num terapeuta, eu preciso me cuidar, eu preciso me sentir melhor. Não, eles não conseguem dar esse passo. Por quê? Porque a psique ela não amadurece também. Então são eternas criancinhas, birrentas, mimadinhas, vingativas, né? Como é que reage uma pessoa lá do grupo B quando não consegue o que deseja? Vai fazer como uma criança. Ah, é? Não fez o que eu quero? Você tem o que eu não tenho? Eu vou me vingar, eu vou te destruir. Então é uma natureza infantilizada, sem consciência do eu, com um vazio absurdo dentro de si e incapazes de sentir qualquer emoção positiva. Amor, alegria verdadeira, solidariedade, compaixão, eles não sentem em Sim. momento algum da vida. Então é um inferno que eles carregam. E eles não conseguem dar conta desse inferno. E aí, quem é que vai poder me ajudar a sentir alguma coisa melhor? Você, que é um empático, que não desconfia da minha natureza. Você olha para mim e acha que eu estou sofrendo, que eu tive trauma, você quer me ajudar. E você tem coisas que eu almejo. Você sorri, você tem alegria. Eu tenho inveja disso, porque essas criaturas são patologicamente invejosas. Então, quando eu encontro você, eu vou. Lembra daquela capacidade sobrenatural que eu falei deles lerem o ser humano? Eu vou te observar por um tempo. Tá. E eu vou descobrir o que é importante para você, o que você gosta, o que você valoriza, e eu vou me Perfeito. transformar nessa versão. Eu vou ser a sua melhor versão. E você vai me encontrar, vai falar: nossa, que pessoa espetacular! Era assim a minha alma gêmea. E aí, isso é uma mentira, porque eu estou fazendo um teatro. Eu não sou nada disso. Eu Tá. estou encenando para você. A hora que a pessoa cai no jogo, eu começo a destruir. Você gosta de mim, você quer me ajudar, e eu começo a te desvalorizar, a te desprezar, a te maltratar. E você vai começando a perder sua capacidade de sorrir, sua capacidade de ter alegria, de ter amor. E aí eu falo: viu? Agora tá igual a mim. Isso me acalma a dor aqui dentro. Profundo, hein? Isso me traz bem-estar. Por isso é que eu preciso ter um monte de vítimas sempre. Então a gente diz que um dependente emocional, ele não vive sem alguém. Um empático, muitas pessoas que a gente vê dependentes emocionais, né, precisam do outro para ter aprovação, precisam do outro para dar um passo na vida. Mas se não tem ninguém, o empático dependente emocional vai continuar caminhando. Uma pessoa narcisista, ela não consegue. É como um vampiro sem sangue, porque é uma natureza vampiresca. Tá. Eles Tá. precisam sugar isso. Então, o grande objetivo é esse, no fim das contas. E qualquer um dos quatro. Uma coisa que é importante colocar, Roberto, é a tal da comorbidade. O que é a comorbidade? É o entrelaçamento, é a mistura de transtornos, que é o que mais tem. É muito raro você encontrar alguém que é 100% psicopata, 100% narcisista, não.
Você vai encontrar um psicopata com comorbidade borderline, um borderline com comorbidade narcisista. Por quê? Existe um modelo cerebral do psicopata, que é a base. A partir dessa base é que a ciência ainda quer estudar por que um se torna narcisista, o outro border, mas todos eles têm uma base de um cérebro psicopata. Então, a partir dessa base é que a mistura vai acontecendo, né? Um exemplo para quem quer entender um pouco melhor, é bem didático, é uma série que está disponível na Netflix, chama O Canibal Americano, Dahmer. O Dahmer foi um assassino serial no final dos anos 80 nos Estados Unidos, que ele era homossexual, então ele ia para os bares, pegava os meninos, e ele escolhia aqueles grupos que naquela época, infelizmente, a polícia nem se interessava em saber o que aconteceu. Então, por exemplo, os imigrantes ilegais, os negros, ele levava para casa, tinha um programa com os meninos, acabou o programa, os meninos falavam, bom, vou embora. Aí o Dahmer falava assim, você vai embora? Vai me deixar sozinho? Não. Aí ele mata os meninos, dorme com o cadáver muitos dias, depois, quando o cadáver apodrece, ele corta partes do corpo, guarda na geladeira, e chega até a comer a carne dessas pessoas, por isso que ele ganha o nome de canibal americano. Por ser um assassino serial, né, um serial killer, o Dahmer é um psicopata de alta malignidade. Isso é certo. Agora, o psicopata não se sente só. Ele não quer ninguém do lado dele. Ele fica muito bem. Se você trancar o psicopata na solitária, ele fica ótimo. Ele vai até treinar, vai fazer exercício, vai estudar, vai sair melhor. Nós, empáticos, sem contato com alguém, a gente vai realmente enlouquecer. E aí, também na Netflix, tem um documentário que mostra as entrevistas que jornalistas e advogados fizeram com os serial killers nas prisões antes das suas mortes. E o Dahmer, aparece um pedaço do julgamento dele nesse documentário, em que um psiquiatra traz o laudo, que ele é portador de transtorno psicopático e de transtorno borderline. Essa é a comorbidade. Então, por exemplo, o Dahmer, ele também apresenta vício em álcool. Um psicopata, ele não vai tender a vícios. Por quê? Porque ele vai perder o controle. O controle é importantíssimo para narcisistas e psicopatas. Então, quando a gente vê a presença do vício, a gente tem que acender a luz vermelha de que vamos olhar se não é uma comorbidade narcisista. Não estou dizendo que a única maneira da pessoa ter um vício em álcool seja ser borderline, não. Mas a gente tem que observar, porque é grande a chance. Então é importante que quem esteja estudando e buscando informação sobre o assunto entenda que não é um só que aparece. Normalmente tem, e pode ter comorbidade com mais de um. Tá? Isso que eu queria colocar o parênteses. Tá, fantástico. Eu tenho formação jurídica também, eu estava me lembrando, enquanto você falava, das minhas aulas de, digamos assim, medicina legal, né? E existem teorias do passado de descrição, onde estudiosos, bem lá atrás, descreviam fisionomia, por exemplo, de assassinos. Eles recolhiam e tal. E eu me lembro de uma dessas aulas em que chegaram à conclusão que pessoas com o rosto triangular, com a base do triângulo invertida, ou seja, a base para cima, o vértice para baixo, era mais comum entre assassinos. Ou seja, é claro que essas teorias elas nunca foram conclusivas, mas existe alguma... No nosso segundo podcast, nós vamos falar muito da identificação e do tratamento dessas patologias. Hoje nós vamos analisar mais caso a caso, né? Mas, digamos assim, o psicopata, eu acho que é mais assustador, porque nos remete, por exemplo, a filmes de terror, né? Como você falou, serial killers e tal. Esse psicopata, ele como você falou, ele tem que manter o controle das suas ações. Por isso que ele não se entorpece, por exemplo. Ele não tem emoção. Ele é uma pedra de gelo. Aliás, assim, o córtex pré-frontal não conversa com o sistema límbico, né? Então a emoção não junta com o pensamento. Tá. E ele é incapaz de sentir amor, de sentir empatia. Ele consegue ter assim, um entendimento cognitivo. Ele tem uma empatia cognitiva. Então o psicopata, ele entende o que é uma empatia, o que é uma solidariedade. Ele sabe então, o que ele é. sabe, na parte cognitiva. Então ele finge. E isso traz para ele muita informação de como manipular os outros também. Lembra? É sobrenatural, porque eles não estudam para isso, eles nascem sabendo. É natural, está na natureza deles. É como a natureza do predador, sabe o tubarão? Uhum.
É interessante até porque eu convivi com algumas pessoas que eram transtornadas do grupo B e eu convivi com uma pessoa que era psicopata com a comorbidade narcisista. E eu vi nessa pessoa, assim, um interesse absurdo pelo comportamento dos tubarões. Que É, coisa. a admiração pela capacidade de predar que esse bicho tinha. Então, essa pessoa assistia os vídeos, assim, uma coisa muito interessante. Então, eles precisam ter controle. Ou porque eu brinco falando, né, que o psicopata ele tem certeza que é Deus. O narcisista ainda tem alguma dúvida. Por isso que ele precisa de aplausos, precisa dizer que ele é maravilhoso. O psicopata não, ele fala, eu sou Deus. Então, o serial killer, por exemplo, quando vai matar alguém, o que é que traz a excitação, traz o barato para ele? É a pessoa falar, pelo amor de Deus, me mata. Ele fala, viu, sou igual a Deus. Eu decido se você vive ou não. Tem até uma passagem do Maníaco do Parque, que teve uma das moças que ele tentou assassinar e não conseguiu. Aliás, ele liberou essa moça. O que ele fazia? Ele pegava as moças na rua, né? Falava, nossa, como você é linda, vamos lá, vou fazer um book de fotos para você, você vai ser modelo. E ele levava lá para dentro as garotas para dentro dos parques. Sim. E essa garota, quando chegou lá dentro do parque, ele falou, olha, vou abusar de você, enfim, coisas, né? Abuso sexual. Aí a garota falou assim para ele, ah, é? Então faz o seguinte, faz bem rápido e faz gostoso para acabar isso aqui logo. Ela não ficou com medo. Nessa ausência de medo, ele virou e falou assim para ela, ah, é? Pode ir embora. Por quê? Porque ali ele não conseguiu esse poder, ele não teve o controle sobre ela, ela tomou a rédea da situação, ela estava na frente do jogo. Então ele perdeu a excitação. Então essa necessidade do controle, por que eu preciso também ter o controle? Porque a vítima que está comigo é quem vai dar conta das minhas dores internas. Essa vítima aqui dentro é que vai me ajudar a viver, porque eu não aguento nem viver carregando todo esse inferno que eu tenho dentro de mim. Quando é que esse inferno passa? Quando eu consigo gerar, por exemplo, um conflito. Tem briga, tem confusão, eu me sinto dominante, eu me sinto controlando. Aí o meu inferno dá uma acalmada aqui dentro. Né? A gente fala que esse é o tal, dentro do transtorno narcisista, do suprimento narcísico. Tem que ser uma comida para eles. Tá. Mas lembra, a comorbidade é o que mais tem de comum. É difícil você encontrar alguém que seja puro dentro. E esse conceito é muito novo, Roberto. E essas informações eu busco fora aqui do Brasil, porque ainda a gente tem o predomínio aqui desses conceitos da psicologia tradicional. Tá. É trauma. Tem uma terapeuta americana, Kim Saed, que eu gosto muito dela, e ela fala o seguinte, uma criança narcisista, por exemplo, ela não passa as dores e traumas que uma criança empática passa. Sim, sim, sim. Por Ela essa não lógica, sente a sim. mesma dor. Então, você fica olhando e fala, meu Deus, não, o trauma ele tem uma equação de elementos para poder acontecer. Se você não tem uma coisa chamada conexão emocional, Sim, e sim. essas pessoas não conseguem ter, não tem trauma. Não tem como ter trauma. Então quem é que tem trauma? É o empático que vai conviver com essas pessoas. E essas pessoas, elas não acham que precisam de ajuda, tá? No Pode passado, falar. né, a gente sabe disso, né? Quanta gente que não percebeu, detectou a hanseníase, porque chegava perto de um fogão, por exemplo, para fazer alguma coisa, passava a mão assim no fogo e não sentia nada, né? Quer dizer, quantas coisas não evoluíram. Deixa eu te perguntar, você está falando Oi. de novo dos Estados Unidos. Luciana, nós temos um personagem nos Estados Unidos que literalmente está bagunçando a vida de todo o planeta. E uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Me parece uma pessoa que não tem a menor compaixão por ninguém, a não ser pela sua própria família. O presidente norte-americano Donald Trump tem suscitado dúvidas em relação à sua saúde mental. Dá para ver algum Sim. traço desse que você está falando? Olha, eu publiquei há um tempo atrás um reel lá no Instagram, que eu trouxe a matéria de uma revista americana. Essa revista americana classifica o Donald Trump como narcisista. Não só ele, como outras personalidades. O Tom Cruise ele coloca como sendo narcisista, aquela moça Kim Kardashian, e ele lá, eles nomeiam. Eu não posso nem arriscar de falar, porque quem dá diagnóstico é psiquiatra, né? Claro. Mas são comportamentos em que a gente nota uma ausência de empatia. Agora, essa revista, com todas as letras, chamava ele sim de transtornado narcisista. Tá, mas são comportamentos, realmente. Aliás, eu fiz uma palestra há uns dias atrás, aqui no Rio,
sobre um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. É muito interessante. É de um psicólogo, filósofo polonês chamado Andrew Lobachevsky, que ele viveu todo o período da Cortina de Ferro, lá no leste europeu. E ele começou a ver a mudança, né, dos valores, do que era ensinado nas universidades, do modo da sociedade funcionar. E ele fala sobre isso, né, a atração que os psicopatas têm pelo poder. E eu encontrei uma informação que diz o seguinte, que 4% da população seria psicopata. São números conservadores, enfim. Até difícil de entender como é que é calculado, né? Porque olha só, um psicopata, um narcisista, eles nunca vão buscar ajuda com terapia, nunca vão buscar ajuda com um psiquiatra. E como é que vai saber que a pessoa é psicopata ou narcisista? Que molha o dedo e bota pro vento, né, para saber qual é o número. Mas enfim, foi colocado esse número de 4%. E dentro desses 4%, 70% desses 4% estavam em posições de poder, em grandes companhias, em governos, em cargos como juízes, como cirurgiões. Você imagina? E o Lobachevsky fala que para você conseguir chegar nesse jogo de poder, você tem que ter um pezinho no anempático. Senão você não aguenta. Então, quase que esses grandes governantes todos estariam com a sua saúde mental comprometida. É o Lobachevsky que está falando, tá? Sim, sim, sim. É evidente, evidente, evidente. Agora, todos nós temos, quer dizer, ou deveríamos ter, as pessoas exibem o que eu classificaria, e muita gente classifica assim também, como freio moral. Existe isso aí no dicionário do dia a dia dessas pessoas? Nem no dicionário, nem na possibilidade da execução cerebral. Tá. Eles não sabem o que é. Não conseguem, eles não têm vergonha. Eles, por exemplo, um psicopata não tem medo. A amígdala cerebral dele é comprometida. Então não tem medo. O medo não existe muito para eles. Ainda o borderline vai ter um pouquinho, uma coisinha um pouquinho diferente. O border funciona um pouco diferente. Mas assim, é um cérebro, é difícil a gente entender isso. Quando você olha para alguém, a gente compreende alguém igual a mim, não é. Tá. A gente não consegue sequer entender exatamente o que se passa nessas mentes mórbidas, porque não funciona como a gente. Isso cria uma situação chamada dissonância cognitiva dentro de nós. Você fala, mas peraí, é igual a mim? Então é difícil a gente conseguir realmente ter esse comportamento de se afastar, de cortar laços emocionais, porque internamente é uma briga dentro de nós, são duas naturezas diferentes. Freios morais não há para essas pessoas, elas mentem, elas dão golpe, não se sentem mal, não se arrependem, foi retirada dessas pessoas a capacidade de se arrepender. E se eu não consigo me arrepender, eu também não consigo mudar, verdade? Pode se transformar num monstro. O que você está falando é uma pessoa Olha, monstruosa, literalmente, né, Luciana? tem um filme, inclusive, que vai sair em breve, está sendo produzido por todas essas pessoas que falam sobre o assunto lá nos Estados Unidos. É um playbook, né, dos narcisistas. O narcisista virou um jargão, né, mas que abrange todos os quatro. E em um desses trechinhos desse filme, eles falam: monstros existem, mas não são vampiros, não são lobisomens, são transtornados do grupo B entre nós. Com todas as letras eles estão falando, e é verdade. Isso, inclusive, Roberto, é inevitável que quem conhece esse conceito vá começar a buscar resposta espiritual, principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos uma natureza que se envolve com a espiritualidade, várias vertentes, e a gente tem muito a questão da reencarnação, né? E uma das explicações que é dada é o seguinte: olha, você nasceu com essa mãe ruim, com esse pai ruim, com essa, sei lá, quem te criou que foi ruim, porque eu sei, em outra vida você fez coisa ruim para essa pessoa, né? É. Então agora você vai vir aqui, você vai resgatar, você vai ter paciência e você vai conseguir ir para, né, uma colônia espiritual maravilhosa do outro lado e a pessoa vai conseguir se transformar. Muito bem. Dentro dessas informações que a ciência traz hoje, eu vou ficar, né, do lado de alguém que me maltrata, que me destrói e que inevitavelmente eu vou desenvolver dentro de mim depressão, raiva, frustração, incapacidade de amadurecer e vou ter também uma relação eternamente não resolvida. Isso vai ficar mandando dentro de mim que eu vou ficar querendo voltar para resolver, voltar para resolver. Não tem como resolver. Claro. E aí, como é que eu cheguei no fim da vida? Depressivo, com ansiedade, frustrado. Como é que eu vou desencarnar? Leve, alegre,
Eu vou para a colônia espiritual? Claro que não. Eu vou lá para a fossa abissal, porque eu estou com uma frequência péssima. E aí essa pessoa, ela nasce ruim e morre pior. Então isso desmonta, inclusive, essa explicação da reencarnação. Qual é o Que sentido? coisa. Olha onde chega. Né? Pois é. E para uns é o tal do karma, né, Luciano? O karma que a gente pode carregar. Olha, nós falamos muito sobre traços de personalidade, né, do grupo B, B. psicopatia, narcisismo, borderline e histriônico. Nós temos alguma coisa a mais para falar, mas nós vamos deixar para o nosso outro podcast. Eu gostaria que você falasse um pouco mais como a gente identifica esse tipo de pessoa, como a gente pode afastar esse tipo de pessoa das nossas vidas e a busca de auxílio profissional para que a gente tenha mais facilidade de detectar essas pessoas e, consequentemente, tornar a nossa vida normal. Porque eu fico imaginando, diante de tudo isso que você falou, como um ser dessa natureza, pode deixar a nossa vida também de pernas para o ar, como Donald Trump está deixando o mundo. Então, por enquanto, né, eu gostaria de te agradecer demais, já convidar quem nos acompanha para participar da segunda parte desse nosso podcast, que será exibido em breve, e não deixe de acompanhar também a barra de podcasts do nosso Farol Nacional. Luciana Dinucci, muitíssimo obrigado. Olha, foi um prazer te conhecer e espero vê-la rapidinho para a gente continuar essa nossa entrevista. Pode ser? Claro, eu que agradeço a oportunidade, Roberto. Muito obrigada. E quem quiser te seguir nas redes sociais, você atua? Sim, Instagram, TikTok, Luciana e YouTube também. Luciana Dinucci, terapeuta. Só colocar ali que já vai aparecer a minha página. Bacana, já estou seguindo. É isso aí. Até a próxima, minha amiga. Muito obrigada. Até mais. Até.